Pai, a Ti eu rendo graças, porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua bondade que não tem fim. Eu conecto o meu espírito no Teu espírito. O Seu espírito guia a minha alma, e a minha alma guia e governa sobre todas as coisas, sobre todas as energias, emoções e acontecimentos aqui na Terra. Nesse momento eu visualizo uma grande multidão. Essa multidão está vindo ao meu encontro. E eu consigo perceber no semblante de cada uma delas, elas estão cansadas, frustradas, sem energia, mas elas estão buscando uma evolução. Elas estão, na verdade, buscando uma reconexão com o próprio Senhor. Mas eu vejo como se fosse as pernas, os braços, todos acorrentados. Acorrentados por vícios, como pornografia, como masturbação, e elas tentando combater contra uma grande vilã, que é a indústria pornográfica. Mas eu vejo elas vindo ao meu encontro, e o Senhor me capacita com a mentalidade divina dos céus do alto, com ferramentas totalmente poderosas e atemporais, justamente para desbloquear a mente dessas pessoas e que elas consigam, de fato, buscar o ápice da sua grandiosidade mental, física e espiritual. Tudo isso a nível mental, espiritual e almático. E essas pessoas, quando elas ouvem a minha voz, elas recebem do Senhor munições. E automaticamente elas começam a serem desacorrentadas e conseguem viver o extraordinário do Senhor. Eu acredito nisso e visualizo. Amém. Salve, senhores NoFapers, praticantes de NoFap e amantes da filosofia. Estamos aqui em mais um vídeo e eu confesso para vocês que esse vídeo foi difícil de sair, tá? Completamente difícil. O cenário que eu estou aqui hoje, agora são 10 horas e 40 minutos da manhã. O sol está muito quente, extremamente quente. Aqui nesse local tem pouca sombra, então quando começa a gravar o celular esquenta e esquenta muito, porque a temperatura aqui está muito alta. E aí consegui encontrar uma pequena sombra aqui, então esse vídeo está sendo gravado para vocês. Então, deixa o seu like, comenta e bora para cima para mais um vídeo. Hoje, faltam apenas 5 dias para completar 5 anos praticando NoFap. Exatamente 5 anos de uma grande jornada, onde eu tenho compartilhado com vocês, e isso tem sido um privilégio muito grande. Por que eu fiz essa visualização no início do vídeo, essa mentalização, essa oração? Justamente porque eu entendo desse grande propósito desse canal, eu entendo da grande bagagem e das ferramentas que Deus tem colocado no meu coração. Isso vem através de insights, estudos e de uma experiência empírica com Ele, onde Ele me passa ferramentas, mentalidades e estratégia. E por que eu fiz essa visualização no início? Porque eu sei que multidões estão sendo despertadas. Inclusive você que tem acompanhado esse canal, ou você que caiu de paraquedas, supostamente nesse vídeo, saiba que é um grande propósito para uma grande mudança, onde você de fato vai conseguir viver e experienciar o máximo da sua capacidade mental, do seu raciocínio, da sua energia, do seu tônus vital, tudo isso utilizando a energia sexual, que é a energia mais poderosa. Mas para isso você precisa se desbloquear contra o vício da pornografia e da masturbação, e é para isso que nós estamos aqui. E o episódio de hoje, eu quero falar sobre o título do vídeo, aonde você provavelmente viu. Da onde surgiu esse título? Muitas e muitas pessoas me chamam no direct do Instagram, nos chamam nos grupos do WhatsApp, e eles falam: eu já fiz de tudo, já transmutei e mesmo assim a minha vida não muda, eu estou recaindo e tudo mais. Ou, Patrick, Crispim, as pessoas só falam de transmutar e falam de musculação e falam de fazer... E eu geralmente não pratico nada disso. Existe alguma outra forma de transmutar? Aí teve outras pessoas que dizem: as formas de transmutações são muito escassas, então não tenho variações para transmutar, é sempre a mesma rotina. E eu vim aqui trazer esse vídeo para vocês justamente para não haver desculpas de vencer o vício. Lembre-se que sempre que você dá uma desculpa para o teu cérebro, ele interpreta aquilo como uma grande verdade. E a partir do momento que ele interpreta aquilo como uma grande verdade, ele simplesmente limita os infinitos potenciais que você pode alcançar. Então, por exemplo, só existe 3 ferramentas de transmutação. Aí teu cérebro diz: é verdade, só existe 3, então é muito difícil, a rotina fica enfadonha. Então no episódio de hoje, eu simplesmente vou falar 33 formas e ferramentas de você transmutar a sua energia sexual. E aí simplesmente você vai conseguir aplicar um grupo dessas transmutações. Se pelo menos você pegar 7 dessas, que é o que eu aconselho a vocês,
Peguem pelo menos 7 dessas ferramentas de transmutação, vê qual fala com a sua alma, nível almático, vou estar explicando aqui para você. Lembra aí, anota a que fizer mais sentido para você e simplesmente manda ver, começa a transmutar e vocês vão perceber que a vida de vocês de fato vai mudar. Simplesmente a transmutação ela é algo poderoso, é simplesmente você pegar essa energia, porque o teu corpo, ele possui como se fosse uma... Qual que é a expressão que eu quero usar? Como se literalmente fosse uma bomba, tá? Uma bomba de energia que pode ser uma usina de energia, cheia de energia, mas ela precisa ser canalizada, senão ela explode. Já expliquei isso nos episódios anteriores, então essa energia sexual, vital, ela precisa ter um fluxo de vazão, que é onde você vai conseguir transmutar e ela vai trazer vitalidade para você, tá? Até uma definição aqui que eu anotei hoje pela manhã, enquanto eu estava correndo, eu acho interessante até para vocês entenderem de fato a essência da transmutação. Transmutar é pegar o instinto mais forte do homem, o sexual, que é o seu tesão, tá? E canalizar para áreas que produzem resultado real. Em vez de gastar a energia em pornografia, em masturbação, você aprende a redirecionar para a construção do corpo, da mente, do espírito e até mesmo das finanças, tá? Então hoje, 33 ferramentas. Obviamente eu não vou ficar explicando todas as ferramentas de forma muito detalhada, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, afinal são 33 ferramentas. Mas vamos lá então. Primeiro, se tratando do teu corpo, do seu corpo e da sua força física. Então, se tratando do teu corpo e da força física, quais ferramentas e quais áreas você pode transmutar esse seu tesão, essa energia? Tesão é quando você acorda de manhã e fala, caramba, tô tão entediado e tô me sentindo que eu preciso fazer alguma coisa. Primeira coisa, o que não é transmutar? Transmutar não é pegar o teu celular pela manhã e começar a ver vídeos rasos, até mesmo de motivação, vídeos de comédia, de stand-up. Isso aí não é transmutação, isso aí é perda de energia, é drenar sua energia e receber dopamina barata. Então transmutação vai envolver esforço físico, intelectual, mental e espiritual, e vocês vão entender aqui, tá? Então a nível do corpo e da força, tá? Primeiro, musculação pesada. Eu sempre vou falar da musculação porque a musculação ela simplesmente transformou a minha vida. Eu, antes de começar a praticar NoFap, no ano de 2020, eu pesava cerca de 67 quilos. Imagina comigo, eu tenho 1,80 m de altura, pesando 67 quilos, era literalmente cadáver em pé. Eu comecei a fazer a musculação e a musculação simplesmente me deu ganho de massa muscular. Hoje eu tenho 1,80 m e eu peso 86 quilos. Ou seja, ficou muito mais compatível, meu corpo ficou muito mais forte, ficou muito mais simétrico o corpo. Sem contar que a musculação, ela não somente vai te dar músculo, mas ela vai te dar vida. Músculo é sinônimo de vida, tanto que quando você começa a perder vida, você vai ficando muito velho, você entra num processo chamado sarcopenia. Sarcopenia é perda de massa muscular, isso vai estar relacionado com a perda da saúde gradativa. Então os músculos, além de te deixar com a autoestima, de força física, até mesmo para combater, até mesmo para uma autodefesa ou precisar fazer algum grande esforço que envolva a força física, você está totalmente capacitado. Então faça musculação, treine musculação. A musculação pode ser desde musculação na sua casa, calistenia ou academia, sem problema nenhum, mas faça musculação, ela é fundamental. Segunda ferramenta de transmutação que você pode utilizar é a corrida de alta intensidade. Vocês estão vendo esse grande lago aqui embaixo? Então, praticamente todos os dias, ou eu estou correndo nele, ou eu estou simplesmente caminhando, mas todos os dias. Por quê? Porque a corrida, principalmente de alta intensidade, ela vai estimular o teu corpo a nível muito profundo, a nível de... vai esforçar o seu sistema cardiorrespiratório, oxigenação mental, oxigenação das células, fortalecer as tuas pernas, aumentar a sua produção de testosterona, aumentar os seus níveis de GH, que é o hormônio do crescimento, vai oxigenar a sua mente, oxigenar as suas células, você vai se sentir muito mais energizado. Tanto que geralmente pessoas que começam a correr, elas literalmente acabam se viciando na corrida, e é algo bom, por quê? Porque libera muita endorfina, serotonina, noradrenalina, norepinefrina, adrenalina, então isso é muito importante. Segunda ferramenta, então, corrida de alta intensidade. Terceira área que você pode transmutar, esportes de combate. Tudo aquilo que precisa combater, que geralmente vai ter um oponente, alguma coisa assim. Então pode ser algum tipo de luta, jiu-jitsu, judô, muay thai, kung fu, capoeira, qualquer tipo de esporte de combate que você
literalmente vai precisar combater, utilizar força física, raciocínio mental, que vai fazer você suar. Tudo isso faz com que a sua energia sexual, que está localizada aqui no seu assoalho pélvico, nas partes baixas, ali na área do seu testículo, na área da sua próstata, e faz com que essa energia circule, vá para o teu cérebro, vá para o teu corpo, e você literalmente consegue canalizar. Esporte de combate. Quarto, ferramenta ou exercício que você pode praticar, natação. A natação ela é interessante ser em água natural, então a água tem que estar gelada, não na temperatura quente, morna, não. Natação na água gelada. Além de te gerar uma adrenalina por conta da água gelada, a natação ela é literalmente interessante porque vai tratar a questão da respiração, da postura, os alongamentos, extensão, resistência, agilidade mental, resistência mental. Então é uma excelente área de transmutação. Se você tem o privilégio, muitas vezes, igual eu, de ter um lago como esse, inclusive eu aprendi a nadar nesse lago. Esse lago aqui, só para vocês terem noção, a fundura dele daria aproximadamente 3 postes de luz, um em cima do outro. Essa é a fundura principal dele. Então é literalmente muito fundo. Mas você pode se matricular numa piscina aí, em algum parque que tenha na sua cidade, algum parque aquático, e você se matricular, pague uma mensalidade. Se você tem na sua casa também esse privilégio, manda ver. Pratique a natação, isso também vai ajudar a nível do seu corpo e da sua força. Quinta área que você pode transmutar é o treino de respiração. Tem um método chamado, você pode colocar aí no YouTube, a galera que me segue há muito tempo já, eu já ensinei essa prática há muito tempo, eu pratico desde o início da minha jornada praticando NoFap, é chamado de método Wim Hof. É um método de respiração onde você vai oxigenar as tuas células, oxigenar o seu DNA e também praticar a resistência, que é a apneia. Conseguir controlar tanto a sua respiração com o seu pulmão vazio, que ela já vai ser direcionada para o cérebro, quanto com o seu pulmão cheio. Então não vou explicar obviamente como que funciona aqui, dá um pouquinho de trabalho, mas se você digitar no YouTube vai ter até mesmo dublado. O Wim Hof foi um rapaz que criou esse método e ele colocou o seu corpo aos dois extremos, ao excesso de calor, isso caminhando num local deserto lá, sem roupa, sem nada, acho que só de sunga, se não me falha a memória, e ele conseguiu quebrar recordes de jornadas, e o segredo está na sua resistência e na sua imunidade e capacidade mental, que advém de você se expor ao seu corpo em locais extremamente frios e gelados, controlando a sua respiração. Então uma coisa interessante de você unir é a respiração, que é o método Wim Hof, junto com o banho gelado. Simplesmente sensacional. Sempre assim que você acabar de sair de um banho gelado, você pratica o método Wim Hof, ou também pode praticar o Wim Hof sem tomar o banho gelado, sem problema nenhum. Mas método de respiração, então. Isso vai trazer para você força, intelecto, resistência de uma forma gigantesca. Então essa foi a quinta área, a quinta ferramenta. Sexta ferramenta, banho gelado. Como eu falei para vocês, o banho gelado ele serve como um reset emocional, reset do seu sistema nervoso. Ele vai fazer com que o seu sistema cardiorrespiratório chegue no limite, porque vai ativar no seu cérebro um fenômeno de luta ou fuga, que é quando o banho está gelado demais e o teu cérebro diz, sai dessa água, e você simplesmente resiste. Isso vai dar uma resistência muito grande para você, vai aumentar a sua imunidade, vai trazer benefícios para a tua pele, enfim, banho gelado é simplesmente sensacional. Eu não vou aprofundar muito, porque eu poderia criar um vídeo para cada aqui, e esse vídeo pode durar 30 minutos, então é muito longo, tá? Sétima área que você pode transmutar a sua energia sexual. Missões físicas extremas. Por exemplo, corrida, mas corridas a longo mesmo, quando você faz um percurso, quando você vai participar de um campeonato onde a corrida é literalmente muito longe, vai exigir muito de você, tá me faltando lembrar aqui como que é o... deixa eu ver se eu consigo lembrar. Não vou lembrar do tipo é um tipo de campeonato que existe, mas aonde você corre quilômetros e quilômetros, inclusive se vocês lembrarem aí, pode colocar aí embaixo, tá? Mas missões extremas, que literalmente te leve ao extremo. É óbvio que esse tipo de esporte, de prática, você não vai fazer todo dia, porque o teu corpo vai precisar de alguns dias depois para se recuperar, mas é interessante. Maratonas, lembrei, maratonas. Oitava ferramenta e área que você pode transmutar, sobrevivencialismo. Isso é muito interessante. O que seria isso praticamente? Acampamento, caça. O que é interessante? Acampar. Pegue uma barraca, compre uma barraca, ou você que gosta disso, saiba que é uma excelente área e é uma transmutação. Tem pessoas que gostam de acampar. Por exemplo, eu podia muito bem pegar uma barraca e subir nessa montanha aqui e acampar. Dormir aqui, ficar 2 dias, 3 dias, isso vai fazer com que você ative dentro de você o modo primitivo e ancestral que Deus já colocou dentro do seu DNA, chamado sobrevivencialismo. Até mesmo porque quem já comprou o meu e-book chamado
a última revolução, a última revolta masculina antes da Agenda 2030, sabem muito bem do que eu estou falando, sobrevivencialismo. Vai chegar algum período aqui próximo de 2030 que vocês vão precisar utilizar essa ferramenta e saber disso, tá? Inclusive, eu sempre vou deixar fixado nos comentários aí todos os meus livros. Sempre depois de assistir esse vídeo, desça nos comentários e leia cada livro ali, vai ter um resuminho de cada livro que eu tenho, e aí você vê se encaixa com alguma coisa do que eu ensinei nos vídeos, porque tudo que eu ensinei nos vídeos, geralmente tem um livro destrinchando especificamente uma área de forma muito profunda, tá? Onde eu coloco todo o meu conhecimento para vocês. Então, sobrevivencialismo. Nona ferramenta, treino de tiro esportivo ou de arco e flecha. Isso vai fazer com que você ative seu raciocínio, a sua resistência, a sua estabilidade, a sua respiração, o teu foco, a tua concentração. Então é muito interessante. Se você consegue, tem condições financeiras de se matricular num stand de tiros, eu acho interessante. Até mesmo de arco e flecha é interessante, você pode comprar até mesmo no Mercado Livre para treinar. Se você tem o privilégio, como eu, às vezes de morar numa chácara, num local mais afastado, onde você consegue praticar esse esporte, coloque alvos, utilize, transmute a sua energia. Lembre-se sempre que isso volta ao seu lado ancestral, caçador, primitivo. E isso faz com que você transmute de uma forma muito mais profunda a sua energia sexual, sua energia vital e mental. 10ª ferramenta, trilhas pesadas. É subir trilha, subir montanha, calce seu tênis, pegue uma mochila meio que leve ali, coloque águas, coloque ali às vezes uma banana, algum tipo de carboidrato, suba, vá fazer trilhas. Se você conhece um grupo na sua cidade ou algum grupo de pessoas que gostam de fazer trilhas, vá junto com eles, transmute sua energia, isso é de extrema importância. Já estamos na 10ª ferramenta, perceba que existe uma variedade, mas eu vou dar mais informações para vocês aqui. Agora relacionado à mente e estratégia. Então, 11ª ferramenta, escrita estratégica, isso tanto para planos, livros e metas. O que praticamente seria isso? Você literalmente escrever, ter um caderno, ter uma agenda e montar planners, ou seja, uma estratégia para o seu dia a dia, ou uma estratégia de plano que você quer alcançar, uma meta, ou até mesmo uma ferramenta chamada escritoterapia. O que é escritoterapia? É simplesmente você escrever o que você está pensando, os traumas que você tem, aquilo que aconteceu durante o seu dia, você simplesmente pega e escreve. Isso faz com que a tua mente tire todo esse excesso de informação desnecessária e coloque tudo num papel, literalmente projetado, e você consegue externalizar os seus pensamentos, seus sentimentos, que tudo isso é energia, tá? E existe até mesmo uma teoria de que 90% dos seus problemas se resolvem quando você os passa para o papel, e apenas 10% é realmente o problema em si, que precisa ser resolvido. Então perceba aqui, muitas vezes você simplesmente precisa escrever. Talvez tenha pessoas aqui, provavelmente, que vai falar, eu gosto de fazer isso e nem sabia que é uma técnica de transmutação. Saiba que é, e é uma excelente técnica. 12ª, leitura de filosofia e estratégia militar, ou qualquer tipo de estratégia. É interessante você estudar. A filosofia ela vai falar muito desse lado. Filosofia, você filosofar com a vida, entender o homem, a origem, pensamentos e tudo mais. É interessante, tem pessoas que gostam, saiba que também isso é uma estratégia de transmutação. Os maiores grandiosos filósofos, muitos deles também praticavam arte da retenção seminal, eram praticantes de NoFap. Quando você estuda muito a vida a fundo, você percebe que você precisa cuidar da sua mente, cuidar do seu espírito, você começa a estudar a existência e você começa a entender muito mais a profundidade do conhecimento divino e a estratégia que ele utilizou para criar toda a Terra. Isso é algo divino e é uma transmutação muito boa. 13º, aprender idiomas. Idiomas que, no caso, sejam úteis. Inglês, francês, espanhol. Aprenda. Procure hoje no YouTube, você não vai gastar nada, tem milhares de vídeos aí totalmente de graça, curso básico em inglês, aprenda um novo idioma, é simplesmente interessante, você vai ativar outras áreas do teu cérebro relacionado com um novo aprendizado, uma nova linguagem, isso é muito importante, isso vai ativar áreas importantíssimas do teu cérebro que até então estava desativada. 14º, oratória e persuasão, isso aqui é fantástico, oratória, capacidade de falar bem, falar em público, falar de uma forma que prenda a atenção das pessoas, começo, meio e fim, falar de uma forma estratégica que as pessoas queiram ficar te ouvindo. E persuasão é convencer alguém, então isso é muito importante você estudar também, até mesmo se você quer ser um líder, um orador, isso é importante. 15º, treino vocal e retórica, treino vocal. Talvez vocês me vejam aqui falando e muita gente fala, Crispim, você tem uma voz de dublador, você tem uma voz de locutor, mas será que a minha voz realmente é essa voz o tempo todo? Quando eu desligo a câmera, será que eu falo assim? Será? Não sei. Mas a voz pode ser treinada. A voz sua tem agudos,
tem graves que você consegue equilibrar. Quando você muitas vezes quer causar um impacto ou gerar uma emoção, você consegue subir a tonalidade, você consegue modificar a tua voz, acelerar ela, deixá-la mais rápida, deixar mais grave, mais aguda. Sua voz pode ser moldada. E a prática do NoFap, além de te ajudar justamente com isso, porque vai subir os seus níveis de testosterona e vai fazer com que a sua voz fique mais pesada e mais grave, você também consegue modulá-la. Então é interessante você treinar. Então treino vocal e retórica. Retórica é a forma que você vai falar, e eu acho muito interessante. Inclusive, até mesmo Platão ensina muito bem isso, Aristóteles ensinava muito sobre a questão da retórica. 16º, estudo de investimento e finanças. Extrema importância, você precisa estudar sobre finança. A maioria das pessoas hoje vive numa condição financeira ruim justamente porque não estudam sobre finança. Como funciona o dinheiro? Primeiro, dinheiro é uma energia, não é uma moeda física. E aí a gente podia pegar só um vídeo só para falar disso. Então, dinheiro é mental, dinheiro é uma energia. Então, perceba que está relacionado com o NoFap, subiu sua energia, subiu o seu nível de pertencimento, subiu o seu nível de conhecimento com relação a finanças, automaticamente você consegue ter uma vida financeira muito boa. Inclusive, eu tenho um livro propriamente só para isso também, tem muita gente que já comprou. O livro se chama Quem Retém, Enriquece, que praticamente seria quem retém o seu sêmen, transmuta ele, enriquece. Não só para a área financeira, tá? Porque tem pessoas que às vezes não compram o livro porque falam, não, eu não quero nada de dinheiro. O livro fala também sobre enriquecer mentalmente, a nível de capital intelectual, capital erótico, tudo mais. Esse livro ensina sobre isso. Quem retém, enriquece. Vou deixar aí embaixo também. 17º, marketing e vendas. Tudo que você for fazer na sua vida é uma venda. O seu conhecimento, quando você está conversando com um amigo, tentando convencer ele a alguma coisa, você está vendendo a sua ideia. Uma criança vende o seu sonho para o seu pai, quando ele começa a chorar, quando ele começa a falar, pai, eu preciso disso por causa disso, daquilo. Ele está vendendo, utilizando persuasão. Então, por natureza, o ser humano já utiliza. Então, estude. Marketing e vendas, você vai precisar disso, principalmente se você quer ser um autônomo, ter a sua própria empresa. 18º, programação, engenharia e hacking ético, como se, por exemplo, um cyber hacker, né? Então é interessante para você estudar também programação, tem muita gente que gosta, é uma transmutação muito boa. 19º, construção de projetos intelectuais e liderança. Se você percebe que no grupo de amigos seu você sempre está liderando, é você que organiza as festas, é você que sempre organiza algum acontecimento, você tem um talento natural para a liderança. Então pegue um grupo de pessoas, comece a treinar, saiba, tem pessoas que sabem muito menos do que você, o pouco que você sabe já pode mudar a vida e transformar a mentalidade de alguém. Crie grupos, isso é interessante e inteligente. Utilize essa capacidade de liderança que você tem. 20º, produção de conteúdo digital. Se você muitas vezes quer ser um produtor de conteúdo, vender seu conteúdo na internet, simplesmente estude sobre isso, produção de conteúdo. Comece a gravar, comece a postar sua rotina, comece a contar como é a sua vida para as pessoas. As pessoas gostam disso, gostam de saber o que as outras pessoas fazem. Isso é interessante, por isso que se chama rede social. As pessoas gostam de se socializar. Agora, com relação à liderança e legado, em que áreas você pode empreender? 21º, empreender em negócios agressivo. O que seria isso? São coisas que vai dedicar a sua atenção, vai dedicar o teu tempo por um tempo curto. A longo prazo, no início você vai precisar se desgastar, raciocínio e tudo mais. Empreendimentos agressivos, que vai explorar o máximo da sua capacidade mental, física, intelectual, emocional. É interessante também, tem pessoas que gostam desse lado mais agressivo. 22º, serviço comunitário masculino. Se na sua cidade muitas vezes tem algum movimento, alguma comunidade filantrópica ali, muitas vezes, como que eu posso dizer? Aonde sem fins lucrativos, e você muitas vezes quer ajudar a sua cidade, a sociedade em si, pronto, serviço braçal muitas vezes ali, sem custo nenhum, mas você está transmutando, fazendo um serviço muito bem para a sociedade. 23º, isso aqui é importantíssimo para você estar, networking com líderes. Networking é você fazer, networking basicamente seria aqui, uma conexão, networking, uma conexão com o mundo, é isso aqui, uma engrenagem que funciona, networking. Você é a média das 5 pessoas que você tem à sua volta. Então quem são essas pessoas? O que elas podem trazer de conhecimento, o que elas estão fazendo, que hábitos elas têm, saiba que você basicamente vai se espelhar a essas pessoas. Então procure fazer networking com pessoas que estão crescendo, pessoas que estão desenvolvendo, com outros praticantes de NoFap, pessoas que estão buscando o mesmo caminho que você quer buscar. Isso é uma transmutação muito boa e vai gerar um ROI, um retorno sobre investimento muito grande para vocês. Networking com líderes. 24º, liderança de grupos de homens, lidere pessoas, ensine pessoas, isso é extremamente importante. 25º, mentorar homens mais jovens. Tem um monte de molecada aí sem experiência que muitas vezes estão pagando para isso. Se você tem o conhecimento, comece a ensinar. 26º, estudo espiritual, Bíblia
Taná, estoicismo, Torá, não importa a crença que você tem, mas estude a fundo ela. Então transmute a sua energia para a área espiritual, a leitura da Bíblia. Os vídeos anteriores já citei bastante coisa sobre a Bíblia. A Bíblia é um manual ancestral, extremamente potente, inteligente, fala sobre finanças, fala sobre mentalidade, fala sobre reprogramação mental, fala sobre conexão com Deus, fala sobre salvação, fala sobre um outro reino vindouro, fala sobre tudo que você precisa saber está ali, nesse livro milenar. Então estude ele, estude a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Estude a Taná, estude estoicismo, Marco Aurélio, entre outros pensadores. Imagina, sua mente vai fazer isso aqui, ó. Vai explodir, tá? 27º, práticas religiosas de disciplina, oração, jejum, vigílias. O que é vigílias? Passar a noite em estado de meditação, de oração e muitas vezes em jejum. Jejum totalmente potente, não só para sua mente, mas transmutação da sua energia, vai ativar processo de autofagia, consumir as suas células doentias, regenerar o teu corpo, regenerar a sua célula, te conectar com Deus. Oração, a ferramenta milenária, a mais gratuita que existe de você se comunicar com o próprio Criador, com aquele designer inteligente, o arquiteto do universo que de fato te criou. Então perceba, milhares de ferramentas para vocês transmutarem. 20º, deixa eu ver onde eu tô aqui. Tá. 27º, tá, oração. 28º, organização militar da vida. O que é a organização militar da vida? São pessoas que são mais regradas, que gostam do conceito militar. Então muitas vezes é você ter um horário para acordar bem cedo, tomar um banho gelado, ter uma disciplina com relação ao que come, tudo muito metódico. Isso é interessante também para você. Inclusive tem um livro que se chama Se Você Quer Mudar o Mundo, Comece Arrumando Sua Cama. É um livro extremamente estrategista e vai falar de pequenos hábitos que mudam totalmente a sua vida e a sua mentalidade. 29º, construção de patrimônio financeiro. Construa o seu patrimônio. Qual legado você está construindo? Que bens você possui? Construa um patrimônio. Lembrando que patrimônio não fala só de patrimônio físico, bens, fala de patrimônio intelectual, fala de patrimônio a nível de VSM, capital, valor de mercado sexual. Você constrói teu patrimônio, que é o seu império, e você consegue construir transmutando sua energia sexual. 30º, arte de impacto. Isso é escultura, trabalhar com artes, aquilo que você gosta. Às vezes você é levado para o lado mais intelectual. Eu não sou voltado para força bruta, para suar, nada disso. Meu negócio é mais intelectual. Simplesmente faça entalhes de madeira, escultura, pintura, não tem problema nenhum. É transmutação do mesmo jeito. Vai explorar esse lado imaginativo que você tem. 31º, exploração de territórios desconhecidos. Se você mora no centro de São Paulo ou no centro, na capital, que é a cidade que você tem, vá para o interior, pegue um fim de semana, monte numa moto, pegue um carro, vá explorar algum local desconhecido, suba numa montanha, faça alguma coisa à margem, que te coloca num estado de adrenalina, que cria alguma ousadia, vá saltar de paraquedas, voar num paraglider, numa asa déltica, vai descer numa tirolesa, vá numa cachoeira, faça algo que te estimule, que te gere vida. Isso é transmutação, isso é viver. 32º, treino mental estoico. O que seria? Visualizar vitórias e derrotas. O que eu fiz aqui no início, um boot, uma oração, uma visualização, é utilizar o seu estado imaginativo. E isso faz com que você conecte com o seu futuro, faz com que você materialize. Isso dentro da física quântica fala que quando você visualiza, isso faz com que gere um colapso da função de onda, que é onde você fisicamente alcança lá o eu do futuro, se conectam e simplesmente aquela situação se materializa, justamente por conta do elétron, do ponto de vista do observador, experimento de dupla fenda. Vocês podem pesquisar tudo isso depois, não tem como ficar explicando tudo isso para vocês. 33º, para finalizar então esse vídeo, que eu já acho que deve ter ficado extremamente longo, se chama Estudo Contínuo de Estratégia, que basicamente seria você estudar de forma contínua. Estar sempre em constante aprendizado. Talvez muitas pessoas perguntam, Crispim, da onde que você tira tanto conhecimento? Estudando. Eu estudo basicamente todos os dias. Eu leio todos os dias, eu assisto conteúdos muitas vezes da gringa todos os dias. Eu estou sempre estudando, estou sempre produzindo conteúdo. Melhor forma de você aprender é ensinar alguém. Então pegue 2, 3 pessoas e comece a ensinar ela tudo que você sabe. Isso é interessantíssimo, isso é transmutar. Isso vai trazer benefícios grandiosos para você. O que isso traz? Se você aplicar pelo menos 7 de tudo isso que eu falei para vocês. Foco mental extremo, disciplina inquebrável, aumento da testosterona natural, progresso físico visível,
autoridade na fala e na postura, coragem para desafios, produtividade máxima, progresso financeiro acelerado, domínio espiritual e legado e liderança. Você vai deixar um legado quando você partir daqui, lá para outro plano, para a Nova Jerusalém, para uma outra vida, para a vida eterna, você vai ter deixado um legado. Então lembre-se sempre, tem como transmutar, tem como você utilizar o máximo da sua capacidade mental e da capacidade física. Senhores, se vocês chegaram até o final desse vídeo, a palavra-chave é: eu estou transmutando. Eu estou transmutando, não é eu vou transmutar, eu estou transmutando. E aí eu vou saber que você de fato faz parte dos 2% que de fato transmuta a energia e que vai chegar lá no topo da grandeza espiritual, da grandeza intelectual, da grandeza literalmente se conectado com Deus. Beleza? Esse é o nosso vídeo de hoje e até o nosso próximo episódio então. Valeu!